Então, como explicar, né, o surgimento desse padrão de interferência devido à difração? Então, vamos aqui ver novamente, né, organizar novamente de uma maneira de diagrama o que acontece, tá certo? Nesse caso, a gente vai tentar avaliar a formação do primeiro mínimo, tá bom? Então, olha aqui, esse diagrama eu tenho muito parecido com o que a gente fez de interferência. Eu tenho uma fenda apenas, tá certo? A uma distância D do anteparo, onde eu tenho esse feixe de ondas planas, tá? Incidindo aqui na minha fenda. O que eu vou fazer eu vou estudar o que acontece entre esse raio que parte aqui da borda superior da fenda e um no centro. Ou seja, a distância entre esses dois raios aqui é A sobre 2. Então, observa que a formação aqui da figura, né, ele é muito parecida com o que nós tínhamos a interferência, o raio 1 e o raio 2, andando tamanhos diferentes, e que nós temos, então, aqui, né, essa distância aqui como sendo a diferença de caminho óptico, aqui, certo? Então, essa diferença de caminho óptico, para ela ser destrutiva, ela tem que ser igual a lambda sobre 2. Né? Novamente aqui na nossa aproximação, né, que o D é muito maior do que o Azinho, para poder esses raios a gente avaliar essa questão aqui como se esses raios estivessem paralelos, tá certo? Então, eu posso, da mesma maneira que nós fizemos antes, né, posso escrever que essa diferença de caminho óptico, lambda sobre 2, né, porque nós estamos procurando uma interferência destrutiva, tá? Vai ser igual a A sobre 2 seno de θ. Então, os dois vão se cancelar dos dois lados da equação, e eu vou ter o primeiro mínimo em A seno de θ igual a lambda, tá certo? Vamos agora procurar o segundo mínimo. Vamos repetir aqui a análise, tá certo? Procurando um segundo mínimo. Nós vamos estudar então aqui raio 1, 2, 3 e 4 em posições diferentes dentro da mesma fenda, tá certo? Em todos com uma distância de A sobre 4. De maneira que nós já encontramos P1, que é a nossa primeiro mínimo, né? E agora nós estamos atrás de P2, que seria o nosso segundo mínimo, tá certo? Então, vamos lá. Se aqui nessa posição P2 eles têm que ter interferência destrutiva, a diferença de caminho óptico dentre esses raios vai ter que ser lambda sobre 2. E ele é igual a A sobre 4 seno de θ, né? A sobre 4 é a distância entre cada um desses raios, tá certo? Se eu escrever isso, esse 4 aqui debaixo do A vai cancelar com o lambda sobre 2 e vai sobrar apenas esse 2 aqui. Então, meu segundo mínimo vai ser A seno de θ igual a 2 lambda. E eu posso ainda generalizar, então, se eu quiser achar outros mínimos, tá certo? A seno de θ igual a m lambda, onde o m são números inteiros começando de 1. Não existe o mínimo 0, tá certo? Só existe o mínimo começando a partir do primeiro mínimo. Então, m igual a 1, 2, 3, tá certo? Então, uma coisa que a gente pode observar aqui é o seguinte: se a gente começar a fazer esse experimento mantendo tudo constante e com o A sendo maior do que lambda, né? O A maior do que lambda, tá certo? Nós vamos ter que essa posição do P aqui, ela vai ter um valor do ângulo θ pequeno, tá certo? Quando a abertura é maior do que lambda, tá certo? Esse meu ângulo aqui vai ser pequeno, a posição do meu mínimo aqui. Então, se eu fizer o meu A igual a lambda, tá certo? Nessa equação aqui, vou voltar aqui para o primeiro mínimo. Pronto, se eu fizer o meu A igual a lambda, o que vai acontecer aqui é que o seno de θ vai ser igual a 1, ou seja, eu vou ter que meu ângulo aqui vai ser igual a 90 graus. E eu vou ter, então, que a distância para ter o meu primeiro mínimo aqui vai ser de 90 graus. Vai cobrir todo o anteparo, né? E se eu agora pegar um A
sendo menor do que lambda, tá certo? Eu observo que à medida que eu for diminuindo o valor aqui de A, que é dessa abertura, a posição do meu primeiro mínimo aqui vai começar a se afastar aqui, tá certo? Ou seja, quanto menor o valor de A, mais espalhada vai ser a luz, porque eu vou aumentar esse valor do ângulo θ, tá certo? Tem outra maneira da gente ver isso em seguida, é quando a gente trata da intensidade da luz difratada por uma fenda. Se a gente também levar em consideração que a intensidade está relacionada com o campo magnético ao quadrado, né? No livro tem toda a demonstração já, e a gente vai encontrar que a intensidade em função de θ tem essa função aqui, tem essa cara aqui. Onde aqui o alfa é 1 sobre φ, está relacionado com a diferença de fase, da mesma maneira que nós fizemos para a interferência, tá bom? Então, observa aqui, se eu fizer um gráfico, né, se eu colocar dados aqui, colocando o meu A igual a lambda, né, que lembra que o seno de θ ia ser 90 graus, né, eu tomaria, então, toda a minha região e eu não observaria nada. Esse espalhamento aqui eu não conseguiria observar nada, tá certo? Então, se eu começar agora a pegar, por exemplo, uma abertura igual a 5 vezes lambda, né? Eu tô pegando aqui, eu tinha uma abertura menor e eu aumentei essa abertura. Se eu aumentei a abertura, o meu espalhamento vai diminuir, tá certo? Meu espalhamento vai diminuir. E realmente ele diminui, ó. Aqui eu não conseguia ver, né, meus primeiro mínimo, e agora eu já consigo ver, tá aqui. Primeiro mínimo de um lado e do outro, e inclusive eu consigo ver o primeiro máximo secundário. Se eu dobrar o valor dessa abertura, ó, eu vou ter um espalhamento menor ainda e eu consigo ver até o segundo máximo secundário. Então, quanto maior, não, vamos ao contrário. Quanto menor essa abertura, maior vai ser o espalhamento. Se vocês verem essas três figuras na ordem inversa, né, vindo da esquerda para, da direita para a esquerda, você vai ver uma abertura grande. À medida que você abre essa abertura, você vai ter um espalhamento maior, até que você não consegue mais ver nada da difração, tá certo? Então, isso também é utilizado para algumas aplicações, e no caso de uma delas é a resolução, para você identificar quando você tem duas fontes de luz ou apenas uma. Vamos falar mais sobre isso. Para isso a gente vai falar sobre a difração por abertura circular. Aqui eu tenho um laser batendo numa abertura circular, e esse aqui é o padrão de interferência formado devido à difração nessa abertura circular. Tenho aqui o máximo central e os anéis ao redor desse máximo central, tá bom? Então, quando a gente tem o primeiro mínimo, no caso da fenda circular, nós temos uma correção na equação, que essa correção é o 1,22, né, 1,22, devido à simetria do problema, tá certo? O D, nesse caso, é o diâmetro do círculo, tá certo? O diâmetro da abertura da fenda, tá certo? O círculo que eu chamo é a abertura da fenda, o diâmetro, e o seno de θ tá relacionado aí com aquele espalhamento lá, né, que a gente já conhece. Então, observa o seguinte: se eu tenho duas fontes de luz e elas estão muito próximas uma da outra, tá certo? Se esse ângulo aqui ele é muito pequeno, tá certo? A gente não consegue muito bem distinguir quando nós temos uma ou duas luzes, que é o caso aqui do primeiro quadro, do primeiro desenho. Na hora que esse é um desses máximos, né, devido a uma dessas luzes aqui, ele coincide com o primeiro mínimo de uma da outra, tá certo? Eu consigo perceber a existência de dois pontos.
E aí aqui é onde eu tenho a resolução suficiente para perceber isso. E se esse ângulo ainda aumenta mais, então eu consigo ver nitidamente esses dois máximos. Então a gente pode usar então essa equação, né, usando o valor do primeiro mínimo, para poder ter uma resolução de quando é que a gente observa, né, dois pontos ou apenas um. O típico para isso é quando você vai na estrada à noite, você tem alguma coisa indo na sua frente a uma distância muito grande, que assim que você vê, você não sabe se é uma moto ou se é um carro, tá certo? Aí você vê apenas uma luz. Apenas quando você se aproxima, e se aproximando, você aumenta esse ângulo aqui, tá certo? Quando você se aproxima, você começa a perceber, se for um carro, realmente você vai ver dois faróis. E aí você percebe, né, nesse momento aqui de limite, você consegue perceber então o que é, se é uma moto. Se for uma moto, você vai ver sempre uma luz. Se for um carro, nesse limite aqui, né, você consegue perceber que tem uma resolução que a gente fala, né, de saber se é um carro ou se é uma moto, tá certo? Então, eu vou ter aqui o meu ângulo de Rayleigh, né, chamado critério de Rayleigh, é justamente essa posição em que um máximo ele coincide com o primeiro mínimo, tá certo? Nós vamos ter que esse ângulo é igual a 1,22 lambda sobre D. Esse é o ângulo de Rayleigh, é o ângulo onde você vai ter a resolução certa para decidir se você tem apenas uma ou duas fontes de luz.